Correção da atividade 12, da página 46. Então, vamos ver o que a questão pede. Então, está dizendo aqui que nós temos uma função h de A em B. Aí, aqui nós temos os elementos do conjunto A, temos os elementos do conjunto B, de maneira que h de x é igual ao dobro de x menos 1, com x pertence ao conjunto A. Então, os valores de x dessa função são os elementos aqui, menos 1, 0, 1 e 2, que são os valores, são os elementos que pertencem ao conjunto A. Questão A. Construa um diagrama de flechas para representar a função h. Então, eu já adiantei uma parte aqui, ó, fiz o diagrama, colocando os elementos do conjunto A primeiro, depois colocando os elementos do conjunto B depois. Agora, nós precisamos fazer as flechas. Para fazer as flechas, nós vamos nos atentar aqui no que foi dito na questão. Então, está dizendo que as flechas elas vão ser aqui colocadas de acordo com a condição, ó, que está dizendo que h de x é igual ao dobro de x menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? E também está dizendo que os valores de x, eles se encontram no conjunto A. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Obedecendo essa condição, eu vou pegar cada elemento do conjunto A e fazer o que se pede aqui, que é o dobro e depois diminuir por 1. Então, vamos começar aqui pelo 1 negativo. Então, eu vou fazer 2 multiplicado por 1 negativo, que é igual a menos 2, é 2 negativo, e depois tem que tirar 1, tem que diminuir 1. Então, aqui 2 vezes 1 negativo é 2 negativo. 2 negativo com 1 negativo, nós vamos ter 3 negativo. Então, eu vou ligar aqui a flecha do 1 negativo com o 3 negativo. E o mesmo eu vou fazer com o restante dos elementos que estão no conjunto A. Então, agora eu quero o dobro de 0. Então, o dobro de 0 é 0. E 0 menos 1 vai ficar menos 1, 1 negativo. Então, vou ligar o 0 com 1 negativo. Até vou anotar a continha que a gente tem que fazer aqui, ó. A gente faz 2 vezes 0 menos 1. Isso tudo pode fazer mentalmente, não precisa ficar escrevendo, tá? Então, eu só vou escrever aqui para deixar registrado para quem tem mais dificuldades. Então, 2 vezes 0 é 0, e 0 menos o 1 vai ser 1 negativo. Próximo elemento é o 1. Então, vou fazer o dobro de 1. Então, o dobro de 1 é 2, menos 1, que é igual a 1. Então, a gente vai associar aqui o 1 com o 1. A continha ela é assim, ó. É 2 vezes 1 menos 1. Aí, a gente resolve a multiplicação. 2 vezes 1 é 2. E 2 tira 1, fica 1. Próximo elemento é o 2. Então, o dobro de 2 é 4. 4 tira 1, fica 3. Vamos ligar aqui o elemento 2 do conjunto A com o 3 do conjunto B. Prontinho, essa é a questão A. Verifique se vocês fizeram ali certinho e se não fez, arrume o que for necessário. Então, deixa eu anotar a última continha aqui que a gente fez, que foi 2 vezes 2 menos 1. Sempre faço, porque tem gente que não consegue entender só a gente falando a conta, precisa vê-la escrita, né? Então, aqui estão as continhas, ó, aqui quando era menos 1, quando a gente usou o 0, quando usamos o 1 e aqui quando usamos o 2. Vamos para a questão B agora.
determine o domínio, contradomínio e imagem da função h. Então, quando a gente fala de domínio, são todos os elementos que estão no conjunto A, que aparece primeiro aqui, que é onde a gente tem a partida das flechas. Então, vamos escrever aqui, domínio. Vamos abreviar a palavra. Para abreviar a palavra domínio, a gente usa o D maiúsculo e entre parênteses coloca o nome da função. Nesse caso aqui, a função se chama H. Então, o domínio é o próprio conjunto A. Então, vocês podem simplesmente colocar o símbolo desse conjunto. Não existe a necessidade de ficar escrevendo todos os elementos, tá? Se escrever também tá certo, pode colocar eles entre as chaves e pode enumerar um por um. Então, os elementos do conjunto A são um negativo, 0, 1 e 2. Pode enumerar elemento por elemento, mas não existe a necessidade. Pode só colocar o nome do conjunto. A próxima coisa que está pedindo é o contradomínio desta função, que é o conjunto que tem os elementos que vai ter a chegada das flechas. Então, o contradomínio é o próprio conjunto B. A gente não precisa ficar enumerando todos os elementos. E a próxima coisa que está sendo pedida na questão B é o conjunto imagem dessa função. Então, o conjunto imagem ele é formado pelos elementos que recebem as flechas aqui no contradomínio. Então, quais são os elementos que estão recebendo as flechas? 3 negativo, 1 negativo, 1 positivo e o 3. Então, esses são os elementos que fazem parte do conjunto imagem. Respondida a questão B, vamos para a questão C agora. Questão C está pedindo para que a gente escreva a lei de formação da função h. Então, a lei de formação ela está escrita aqui em cima na questão, só que ela está escrita por extenso e nós vamos colocar na simbologia matemática agora. Então, está dizendo que a função h de x é igual ao dobro de x menos 1. Então, vamos começar aqui a escrever a função. Então, eu tenho a função h de x. A gente está bastante acostumado a ver f de x, não h de x, né? Mas é totalmente normal a gente usar outras letras, como h, g, pode usar também. Então, ele está dizendo que eu tenho o dobro de x. Como é que eu faço para simbolizar o dobro? Eu multiplico o número por 2. Então, eu vou ter 2 vezes x, que fica 2x. Aí está complementando lá com menos 1. Então, essa é a lei de formação da função.